O preconceito das mentes. Colocam um grande tronco caído em nossa frente, derrubado por nós mesmos, nos atrasando na nossa caminhada. Paramos diante dele e ficamos ali, sem rumo, remoendo os mesmos velhos pensamentos sem sentido nenhum. E se passa alguém disposto a ajudar a arrastar aquele tronco do caminho para que possamos seguir em frente, logo dizemos não. É pesado demais, ninguém o pode remover. Quando Moisés veio trazer conhecimento das coisas de Deus, ele veio em um tempo difícil, onde as nossas mentes eram ainda muito brutas e verdes, muito mais do que é hoje. Era preciso ensinar na base do medo algo que não conhecíamos. Foi a maneira mais sutil que Moisés encontrou em deixar luzes acesas para que pudéssemos seguir por aqueles mandamentos. Mas a humanidade mais cega do que nunca, fruto verde demais, não conseguem se voltar para as coisas de Deus. Logo criaram um bezerro de ouro para adorar e seguir em sua prostituição para as coisas sagradas, adulterando as leis de Deus. Seguiam em uma estrada escorregadia, suja com suas próprias fezes mentais, seres que só pensavam em riquezas e prazeres carnais, como animais no cio. Para eles, as coisas de Deus não lhes davam vantagens. Eles não compreendiam nada. Estavam surdos e cegos, seguiam mortos na jornada, enchendo seus vasos da podridão da treva. Fizeram sua escolha, escolheram seu Deus, seguiram a serpente perdida no deserto da sua própria alma, caída e sem rumo, difícil demais para ela aproveitar as oportunidades de se redimir ao Pai, difícil demais superar seu próprio orgulho e vaidade em admitir que se unir ao Pai é o limite da nossa evolução e que não poderemos substituir o Pai. Esse pensamento que o perturbou o fez seguir cada vez mais cego e pensando poder criar um Deus do oposto. Era o braço direito do Pai e obtinha a inteligência e o poder, mas usou para o mal. Preferiu, ao invés de seguir o fluxo do rio sagrado, a ir ao inverso, nadando contra esse fluir, subindo o rio acima, cada vez mais distante do caminho que leva ao mar. A cada abraçada que dava, carregava com ele outros que se perderam em sua vaidade, prepotência, arrogância, ganância, egoísmo e todo verme que acompanha o doente da alma. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Veio a luz radiante, o próprio sol veio brilhar aqui perto de todos, um calor do puro amor sagrado do Pai, trazendo o aconchego da proteção do amor incondicional a todos os peregrinos cansados de nadar contra a correnteza sagrada. Estendeu a mão para os puxar da força das águas, mas quem segurou em suas mãos? Quem olhou para essa luz radiante e se entregou? Quem ouviu e prestou atenção aos muitos ensinamentos de puro ouro divino dado por ele? Todos querem saber da verdade, leem muitas escrituras, assistem muitos vídeos, ouvem a muitos pastores, mas será mesmo que querem conhecer a verdade que o Cristo Jesus nos deixou? Por que as palavras do Mestre ainda causam tanto desconforto? Por que ainda muitos insistem em crescer no fermento dos fariseus? Quando o grande rei abria a boca, causava desconforto em muitos. Ele era um verdadeiro espelho que refletia tudo o que precisávamos modificar em nós. A energia dele era assustadora. Nos sentíamos acuados, uma mistura de medo, pavor e ao mesmo tempo um imã nos puxava a ele, mas era desconfortável. Aquilo chegava a doer em nossas almas. A energia dele era um verdadeiro bisturi, nos perfurando sem anestesia, trazendo tudo o que tinha de doença para fora. Era inevitável. A cura da nossa alma. Muitos se rendiam ao médico dos médicos e se permitia ser operado por ele.
A cirurgia da alma acontecia, a alquimia transmutava tudo em ouro. Mas sempre tinha os que murmuravam entre si, queriam o que ele tinha, mas para aguçarem seus egos, doentio. Muitos dos que o seguiam, ainda endurecidos, ouvindo os discursos dele, diziam: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E partiam, e perderam o que muitos profetas desejariam presenciar, o grande rei ensinando. Mas os que tiveram ouvidos de ouvir, ouviram e o seguiram. Mesmo em suas imperfeições, seguiam trilhando a estrada, levando adiante toda aquela água que haviam bebido e repartindo o pão da vida com todos que encontravam pelo caminho. E esse saber se multiplicou, mesmo com o grande teatro armado pelo pai da mentira, a fim de atrasar os peregrinos em sua jornada, distorcendo ensinamentos, colocando falsos profetas a ensinar o errado aos que o seguiam. Mudaram as palavras do livro sagrado, a fim de não deixarem ver as leis do Pai explícitas lá. Tudo que a alma precisa saber para se transformar, se lavar, se purificar, está lá. Mas ai daquele que mudar uma só vírgula das profecias do livro sagrado, terão de arcar com a imprudência. Mas o Mestre afirmou que nos enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade que nos explicaria todas as coisas. E assim ele fez, o mesmo que veio preceder a vinda de Jesus e preparar os caminhos a ele. Retornou para trazer mais avanço às almas, veio trazer não uma religião, mas sabedoria e comprovação das coisas do Espírito. Consolador por quê? Nos consolar sobre aquilo que mais tememos, a data marcada que não podemos escapar, o trem da vida que vem e não avisa quando. Veio nos consolar sobre o atravessar o véu e retornarmos à nossa verdadeira casa, a vida espiritual. Veio nos trazer segurança no caminhar, veio nos consolar sobre quando uma alma querida retorna, veio nos consolar sobre a existência da ressurreição que o Cristo nos comprovou. Nos consolar de que tudo vale a pena, pois tudo terá sua continuação, e que os que amamos nos encontrarão novamente e continuarão a jornada conosco, cada um do que precisar se aprimorar. Uma vez que os laços foram formados, nada pode os quebrar. A comprovação vem pela ciência da observação, pois o profeta volta cientista de Deus para comprovar os efeitos físicos da presença de nós mesmos, só que sem o corpo físico, os chamados espíritos. Essa é a roupagem verdadeira. A carne física é só o uniforme da escola, que retiramos quando termina o ano letivo. Quando o aluno retornar ao lar, se reveste da sua verdadeira roupagem. Muitos irmãos, quando atravessam o véu, por não terem crido nessa verdade, acabam por nem saber que perderam seu corpo. Uns, quando sabem, se revoltam por não terem se preparado, pois estavam na busca da conquista dos tão sonhados bens materiais e passam a vida toda quase para os conquistar. E como assim vem o trem da morte e me leva, arrancando de mim tudo o que conquistei? Como posso deixar aqui família, casa, emprego, quando ainda estava na flor da idade? Que absurdo é esse? Quem Deus pensa que é para me arrancar a felicidade? Nada mais me resta, senão me alimentar desse ódio e perambular por aí, me encostando em lares sem ser visto pelos meus. Mas esse é o fôlego divino que o Pai nos enviou, o Consolador, que nos explicou todas essas coisas, o irmão cujo nome Allan Kardec nos trouxe para aliviar essa dor. Mas que pena que muitos ainda só se permitem saber quando fazem a passagem do véu, e aí se dão conta que estavam com esse tronco de árvore bem diante de sua estrada e não queria que ninguém o retirasse. Os preconceitos religiosos sobre o não compreender as coisas do Pai, as mesmas maneiras de expulsar Jesus que os que diziam que o discurso dele era duro demais,
E quem podia o ouvir? Sejamos cautelosos no caminhar e não permitir que os preconceitos nos bloqueiem a nossa própria evolução. Que o sol radiante da luz do Mestre Jesus nos cure de toda a cegueira da alma e nossos olhos possam ver sem a areia que ali estava. Bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e ouvem o chamado do Mestre, pois ele disse: quem são das minhas ovelhas, ouvem a minha voz.